Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, esclarecendo e consolando, né? Isso é muito importante. Clica aí no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui, né? E hoje aqui no programa Espiritismo e Vida, sempre pedindo, claro, a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mentores, dos espíritos superiores, para que a gente faça uma boa reflexão. O tema da nossa reflexão de hoje é serás fiel, né? Ou seja, nós vamos falar sobre fidelidade, mas não é qualquer fidelidade, não. É a fidelidade a Jesus e a sua doutrina. Pois é. O que é fidelidade? É constância nos compromissos assumidos com outra pessoa, né? Fidelidade é característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém, né? Que demonstra lealdade. Nós somos filhos de Deus, né? E o Pai, em sua infinita bondade e misericórdia, né? Para auxiliar em nosso processo evolutivo, nos permite cooperar na sua obra, né? Lá em Paulo, na carta aos Coríntios, né, 1 Coríntios 3:9, Paulo diz assim: pois somos cooperadores de Deus. Pois é, Deus é nosso Pai, é o supremo criador da vida, criador de tudo que existe. Tudo pertence a Ele, né? Mas o homem pode e deve ser um fiel cooperador do nosso Pai, né? Quando solicitamos auxílio mais alto, né, ante as dificuldades e desafios que enfrentamos, Deus sempre auxilia. E como é que ele auxilia? Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, vai nos dizer que Deus visita a criatura pela própria criatura, né? Deus auxilia o homem através do próprio homem, né? Ou seja, ele auxilia a criatura através das próprias criaturas. Quando temos a nossa alma trancada no egoísmo, né, cega de orgulho, ou seja, quando estamos fechados sobre nós mesmos, né, nós temos o mau hábito de nos declarar incapazes de serviços mais nobres, não é mesmo? Né? Nós temos a propensão em nos vitimizarmos e passamos a afirmar que não podemos auxiliar, né? Pois nós somos criaturas empobrecidas, incompetentes. Emmanuel diz que há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, né? Como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar pela própria melhoria. Nós nos esquecemos que para começar a colaborar na obra do Senhor, o que nós precisamos é boa vontade, né? Um pinguinho de raciocínio. Emmanuel diz que as portas da colaboração com o divino amor permanecem constantemente abertas a qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino, né? Se nós cultivarmos o bem, nós eliminamos o mal. Se a gente fizer luz onde a treva domina, nós já estamos trabalhando no bem, né? Então é preciso conduzir a harmonia às zonas em discórdia, ajudar a ignorância com esclarecimentos fraternos. Isso tudo é trabalhar na obra do Pai, né? Nós devemos aprender que o amor ao próximo deve ser a base essencial em toda construção em nosso caminho evolutivo, né? Ou seja, nós devemos aprender que a prática do bem, a disposição de servir ao próximo, a vontade de contribuir na obra de Deus e de providenciarmos o nosso melhoramento intelectual e moral deve estar na base da nossa existência, né? E nós
Só conseguimos pensar assim quando modificamos os nossos valores através da vivência do Evangelho de Jesus. Daí a necessidade de sermos fiéis ao Cristo e a seus ensinamentos, colocando-os em prática no nosso dia a dia. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Plantão de Paz, né, claro, psicografia do nosso querido Chico, cujo título é este, né, o tema da nossa reflexão, Serás Fiel. E ele vai nos alertar para a necessidade de sermos fiéis à doutrina do Cristo, né? Por quê? Porque os benfeitores espirituais, né, esperam de nós também a nossa cooperação, né? Então, olha, ele fala para a gente guardar os preceitos de amor e luz do Evangelho, né? Dar apoio, dedicação, vida, né? Então, quando a gente escutar as palavras bem postas daqueles que nos abram as trilhas da irresponsabilidade, invocando os direitos da falsa emancipação, nós vamos sustentar junto, né, dessas pessoas, né, dessas palavras, aí, a nossa lealdade aos compromissos que nós assumimos com Cristo. Né? Mesmo que sejam lideranças humanas, né, que nos concitam aí em disciplina, nós vamos manter a nossa fidelidade ao Cristo, né? Nós vamos honrar as palavras do Cristo, os seus ensinamentos, com o nosso pensamento e o nosso serviço, tanto quanto dessas mesmas palavras e desses mesmos ensinamentos nós recebemos paz e renovação. É por isso que, para ser fiel ao Cristo, nós precisamos caminhar materializando os princípios do seu evangelho. Onde nós estivermos, nós devemos ser mensagem viva através das nossas palavras, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Né? Então, com quem nós estivermos, nós temos a obrigação de transmitir o ensinamento, especialmente, não só pela palavra, mas pelo exemplo. Né? E nós vamos aí recolher incompreensão, perseguição, né, de todos aqueles que até mesmo, né, falando em nome da ciência, em nome da filosofia, querem implantar na Terra o trânsito livre das paixões desgovernadas. Né? Então, a gente precisa aprender a se sobrepor a todas as circunstâncias, né? Alçando tão alto quanto possível a flama do ideal regenerativo e edificante, ou seja, expondo a bandeira da luz contra o assédio das sombras, né, que é manejada aí, né, pelos nossos irmãos que ainda se recusam a aceitar no planeta o governo moral do Cristo, né? Foi a ignorância que o crucificou, né? Que armou ali os circos de martírio, né, durante quase 300 anos, né? Então, gente, são esses mesmos, né, que combateram a Boa Nova, que combateram o Cristo, que hostilizam ainda hoje a verdade. E nós precisamos ser testemunhas vivas da verdade, onde quer que nós encontremos. Né? Então, para a gente agasalhar os ensinamentos do Cristo, na paz da nossa consciência, a gente precisa abraçar as tarefas que o alto nos confiou. Né? Que tarefas são essas? Onde você está, você tem que ser o melhor exemplo possível. Perseverança no bem, viver o bem, pelo bem, no bem. Né? E sem medo de violência, de crítica, né? É preciso que a gente ande para frente, né? Então, até agora, nós temos sido pesados aí a economia da vida,
né? Nós somos como filhos perdulários ante o orçamento divino, a divina providência, que tem, nós despendemos energias preciosas em numerosas existências, nos desviando para o terreno escuro, né? E aí é preciso as retificações difíceis, né? Ou até mesmo o cárcere expiatório. Segundo os conhecimentos que nós já possuímos, né, e por acréscimo de misericórdia, já é tempo de nós cooperarmos fielmente com Deus no desempenho da nossa tarefa humilde. Batuíra, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, no livro Paz e Renovação, fala que, sem dúvida, não nos pede o Senhor votos reluzentes na boda, nem promessas brilhantes, porque Jesus não necessita nem mesmo das nossas afirmações labiais de fé, nem tampouco de manifestações adorativas. Ele conta com a nossa fidelidade, sejam quais forem as circunstâncias. Emmanuel termina este texto, né, serás fiel, dizendo essa linda mensagem, dizendo assim: consciente de que o Senhor te chamou, acima de tudo, para compreender e servir, abençoarás os espinhos da cruz renovadora que te caiba. E toda vez que o Mestre te busque o testemunho de fidelidade à verdade imutável ou ao bem imperecível, que possas responder de alma tranquila: pronto, Senhor, estou aqui. É isto, gente. Esta é a disposição que nós devemos ter. Fidelidade ao Pai, fidelidade ao Cristo e ao seu Evangelho. E nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, nós estarmos prontos para o trabalho que o Senhor nos delega. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.